Bom dia, pequeno pesquisador! Hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana, e nós estamos estudando sobre o tempo de angústia de Jacó. E o título da lição de hoje, antes vamos se espreguiçar, vai lá, estica os seus braços, estica bem esticadinho, estica as pernas também. Agora você vai mexer assim no seu cabelo, as meninas, os meninos arrumaram o pijama ou arrumaram a roupinha, pronto, já escovou os seus dentes, já comeu alguma coisa de manhã, já fez a sua oração particular com Deus, você já agradeceu a Deus porque você está com o seu coração batendo muito forte, você está saudável, que todos da sua família estão bem, já agradeceu? Se você não fez, então vamos agradecer juntos agora. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, o Senhor cuidou da minha família, perdoa os meus pecados e muito obrigado por esse dia. Cuida de mim, em nome de Jesus, amém. Olha só, você já fez a sua parte e Papai do Céu, os anjos ficaram muito felizes com você. Lutando com Deus. O crime e o horror estão por toda parte. Esta será a condição do mundo quando o Espírito Santo for removido da terra. Aí você me pergunta assim, mas Giovanni, agora nós já podemos ver muita maldade acontecendo, mas ainda Papai do Céu está segurando, pequenos pesquisadores. E quando ele soltar, quando ele fala assim, agora pode soltar, o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo for removido, fala assim, pode sair Espírito Santo da terra, o que vai acontecer? Não teremos mais a proteção de Deus. O crime e o horror estarão por toda parte. Essa será a condição do mundo quando o Espírito Santo for removido da terra. Uma lei será aprovada contra o pequeno povo fiel de Deus. Essa lei dirá que, depois de um certo tempo, essas pessoas poderão ser condenadas à morte. Esse será o início da angústia de Jacó para o povo de Deus. Então, por enquanto, o Senhor ainda está protegendo essa terra. O Espírito Santo não saiu, não foi removido da face da terra. Tá bom? O que nosso tempo de angústia, agora vai explicar. O que nosso tempo de angústia tem que ver com Jacó? Lembra quando Jacó estava voltando da terra dos seus pais com a sua família e seus rebanhos? Ele morria de medo de seu irmão Esaú. Porque ele fez uma coisa muito feia. Ele estava se aproximando, sabe com quantos homens? Olha só. Ele morria de medo de seu irmão Esaú, que estava se aproximando com 400 homens armados. Jacó pensou, e se Deus não perdoou o meu terrível pecado de enganar meu irmão e meu pai? O que foi que Jacó fez? Junto com a sua mãe, ele enganou o seu irmão e enganou o seu pai também. Ele mentiu, ele enganou, ele trapaceou. E isso foi muito errado que ele fez. E o que aconteceu com Jacó? Jacó fugiu, foi embora, se escondeu, porque ele tinha medo que seu irmão o matasse, tirasse a sua vida. Tendo se afastado de sua família, Jacó passou a noite pedindo perdão a Deus. Ele suplicou muito. De repente, uma mão forte encostou no seu ombro. Pensando que era um inimigo, Jacó se virou e lutou o resto da noite com o estranho. Quando estava para amanhecer, o homem encostou a mão na coxa de Jacó, mas pareceu ter usado tanta força que a coxa dele se deslocou. E ele ficou paralisado no chão. Com a perna imóvel em lágrimas, Jacó sofria a mais terrível dor, pois o estranho havia deslocado o osso do fêmur. Então não foi um nervo, foi o osso aqui da coxa. Por fim, o patriarca notou que o estranho com quem tinha lutado era Cristo. Segurando firmemente, o patriarca implorou, não te deixarei ir, senão me abençoares. Jacó estava firme e verdadeiramente arrependido. Cristo ouviu e disse, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e os homens e vencestes. Então, mesmo Jacó em pecado, ele suplicou tanto, mas ele suplicou de que maneira? Maneira arrogante? Não, ele foi muito humilde, ele estava desesperado, seu coração estava com medo, em prantos, ele estava muito desesperado. Mas ele pediu perdão para Deus. Enquanto ele não teve certeza que Deus perdoou seus pecados, que Deus o abençoou, ele não soltou. Ele não parou aquela briga assim, falou, não, Senhor, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Jacó alcançou a vitória e nós também podemos obtê-la.
Então, será a mesma coisa no tempo da angústia. Quando tivermos que correr para todos os lugares, vai vir uma angústia tão forte no coração que a gente vai pensar assim, será que estamos salvos mesmo? Será que eu pedi perdão a Deus por tudo que eu fiz? Será que tem algum pecado que eu não confessei? Então, qual era o medo de Jacó na pergunta 1? O medo de Jacó era que seu irmão o atacasse. Então, vamos lá. Que seu irmão o atacasse, né? Que seu irmão o matasse. A única esperança de Jacó era, qual que era a esperança de Jacó? Alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Qual será o nosso medo? O nosso medo que eu acabei de falar agora. Nossos pecados foram todos perdoados? Será que ainda tem pecado que eu não confessei? Então esse será o nosso medo. Então você vai escrever aí, nossos pecados foram todos perdoados? Vírgula, será que ainda tem algum pecado que não confessei? E a nossa única esperança será o quê? Acreditar e confiar na misericórdia de Deus, na certeza do perdão de todos os nossos pecados e que seremos o quê? Salvos. Então nós vamos responder assim, ó. Nossa única esperança será na misericórdia de Deus e na certeza do perdão dos pecados. E diz o seguinte, qual vai ser o grande medo do povo de Deus no tempo da angústia de Jacó? Então agora essa segunda parte da pergunta, da número 1, nós vamos achar aqui, ó. Qual vai ser o grande medo do povo de Deus durante o tempo de angústia de Jacó? Encontre a resposta nos parágrafos abaixo. No primeiro parágrafo diz assim, a noite que Jacó passou em agonia enquanto lutava em oração para que Deus o livrasse de Esaú, representa a experiência do povo de Deus durante o tempo final da angústia. Jacó foi tomado de pavor pelas notícias da aproximação de Esaú. Sua única esperança estava na misericórdia de Deus. A ansiedade, a sobrecarga da ansiedade, o medo foi adicionado, o peso esmagador de sua consciência, pois era o seu próprio pecado que havia atraído esse perigo. Então, qual vai ser o grande medo do povo de Deus? A angústia, né, o medo de ter algum pecado. Da mesma forma que o patriarca lutou a noite inteira com Deus para se ver livre da mão de Esaú, assim os justos irão implorar pela misericórdia de Deus, né, durante o dia, durante a noite, por livramento dos inimigos que os cercam. Então, a angústia, o medo será tão grande por lembrar muitas vezes, né, Senhor, será que eu pedi perdão de todos os pecados? E do outro lado, então de um lado é a angústia no coração e do outro lado é o quê? Pedir a misericórdia, que Deus proteja dos inimigos, né, que estão vindo armados. Então nós vamos aqui, ó, sublinhar qual vai ser o grande medo. Segundo parágrafo, tá? Da mesma forma que o patriarca lutou a noite inteira com Deus para se ver livre da mão de Esaú, assim os justos irão implorar a Deus de dia e noite por livramento dos inimigos que o cercam. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Eu creio que é a número 2, na minha lição tá número 1 aqui ainda. Acho que é um erro de impressão. O que devemos fazer agora a fim de nos prepararmos para o tempo da angústia? O que devemos fazer? Está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos achar. Não confunda 1 João com João, tá? Então, 1 João está lá quase no finalzinho da Bíblia. Aí você vai passando bem devagarzinho. 2 Pedro, aqui ó, 1 João. Então, 1 João está depois de 2 Pedro, capítulo 1,
Verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que devemos fazer agora, a fim de nos prepararmos para o tempo da angústia? Ter a certeza que Deus perdoa os nossos pecados, porque é uma promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, você vai copiar esse verso aqui, porque vai caber certinho. Vamos lá? Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, toda a injustiça. Agora nós vamos ler aqui a nota. Se Jacó não tivesse primeiro se arrependido de seu pecado, de ter enganado Esaú e seu pai, Deus não teria ouvido sua oração e não teria poupado sua vida, de modo que misericordioso. Da mesma forma, se o povo de Deus tiver pecados escondidos, os quais não foram confessados antes, que surgem em sua mente enquanto torturados pelo medo e angústia, seriam vencidos, o desespero destruiria sua fé, e eles não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Até nesse momento, Satanás ainda terá poder sobre as pessoas. Então, se eu e você não tivermos confessado os nossos pecados e se arrependido, nós não vamos estar prontos. Olha só, se o povo, da mesma forma, segunda linha aqui, se o povo de Deus tiver pecados escondidos, os quais não foram confessados antes, que surgem em sua mente enquanto torturados pelo medo da angústia, seriam que? Vencidos. Eles se entregariam à morte, né? Ou passariam para o lado do inimigo. O desespero destruiria sua fé e eles não poderiam ter confiança para suplicar a Deus pelo livramento. Então não pense assim, eu vou deixar para a última hora. Você não sabe o que vai acontecer. E se você perder a sua vida antes? Então o seu destino pode ser selado a qualquer momento. Tá certo, pequeno pesquisador? Então nós devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão e se arrepender deles, tá? Colocando em prática, você tem confessado todas as noites cada pecado a Jesus e tem pedido o seu perdão? Se você não fez, você tem que fazer hoje, começa hoje, pequeno pesquisador. Não espere mais, pois nós não sabemos o dia e a hora que vamos, cessar a nossa vida, que vamos morrer, nós não sabemos. Pode ser daqui 30 anos, pode ser amanhã, pode ser daqui 20 minutos, nós não sabemos. Por isso devemos estar com a nossa vida inteiramente entregues nas mãos de Deus, tá bom? Um grande beijo para vocês, até amanhã, fiquem com Deus, tchau, tchau.